Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e os teus celeiros se encherão de fartura e os teus lagares transbordarão de mosto. Na outra tradução da Revista Atualizada diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Agora eu quero transportar vocês lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 33. Quem achou, diz achei. Quem não achou, diz espera um pouco, pastor. Eu ouvi um... Pronto? Mateus 6,33, diz assim a escritura: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Feche os seus olhos. Pai, te damos graça pela tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o amado da nossa alma, o Senhor é um Pai tão amoroso que cuida de nós. Pai, nesta noite nós queremos te dar honra, queremos te dar a glória, queremos te dar o louvor e a adoração que somente é devida ao teu nome. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Espírito Santo, ministra em nossos corações, que possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome seus assentos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O tema dessa ministração é aprendendo sobre as primícias. Diga comigo: eu preciso aprender o que é primícias, à luz da Bíblia. Queridos, como nós estamos na campanha das primícias, o mês de janeiro, falar sobre primícia é falar sobre um princípio bíblico que é uma chave para que portas se abram em áreas distintas da nossa vida, em muitas áreas das nossas vidas. E eu quero começar dizendo que eu penso de que seja este o princípio que Deus aplica para a lei das primícias. E o princípio é de que Deus espera sempre que nós o reconheçamos como Pai, como Senhor, a ponto de que nós entendamos de que antes de nós termos qualquer coisa, Ele primeiro tem para nos dar. Ele primeiro é quem nos dá. E entendendo isso, nós então vamos a partir de então entender a lei das primícias, porque primícia é o primeiro, primícia é as primeiras coisas, primícia é a primazia, primícia é o primeiro. Amém, povo de Deus? Quando nós falamos de primícia, eu tenho que falar sobre o princípio da primícia, e o princípio é uma ordenança do Senhor para a nação de Israel, quando o povo de Israel recebeu o livramento de Deus, para que eles pudessem vencer o trajeto do Egito no deserto, para que eles pudessem vencer a tentativa de Faraó, de matá-los no meio do deserto, de destruí-los no meio do deserto, de paralisá-los no meio do deserto. Então, esse princípio da primícia, ele rege um princípio de que Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele nos abençoa, Deus, Ele manifesta o seu poder sobre nós. E o que Deus espera de nós? Deus espera um coração grato, um coração generoso, um coração reconhecedor de que tudo que temos, tudo que somos, vem dEle, vem de Deus, vem do Senhor. Amém? E então, olhando para essa palavra, há uma ordenança do Senhor de que o povo de Israel lhe entregasse os primeiros frutos da terra qual o Senhor lhe deu, que entregasse uma parte
da colheita, da primeira colheita, como forma de honra, como forma de gratidão a Deus, pela terra que havia prometido o Senhor para a nação de Israel. Deus havia tirado o povo do Egito com uma promessa: vou fazer vocês prosperar em uma terra que mana leite e mel. Era uma promessa do Senhor para a nação de Israel. E então, quando eles colocaram os pés sobre essa terra, o Senhor então deu uma ordem a Moisés: diga para o povo de que eu espero deles uma atitude de gratidão. Diga para o povo que eu espero deles uma atitude de generosidade, de gratidão por aquilo que eu estou dando para eles. E o que é que eles podem fazer? Eles podem dar a primeira colheita como forma de gratidão. Os primeiros frutos da terra, os primeiros animais, as primeiras crias dos animais, eles podem oferecer como uma atitude de gratidão que eu vou receber como oferta. Quantos estão entendendo? O que Deus espera de nós é a gratidão. E então, ao mencionar essa palavra, nós precisamos entender de que dar honra ao Senhor em tudo aquilo que Deus nos dá primeiro é uma forma de reconhecer de que vem dele aquilo que nós temos. E a primícia está na primazia, em colocá-lo em primeiro lugar. Não apenas honrarmos, mas honrarmos em primeiro lugar. Colocarmos ele como a prioridade, colocarmos Deus como a prioridade na atitude da honra. A palavra do Senhor fala sobre honrar o Senhor de todas as formas. Mas no livro de Provérbios diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, honrar a Deus com os teus bens. O que é honrar a Deus com os teus bens? Honrar a Deus com os seus bens é fazer de Deus Senhor deles, e você apenas o mordomo. Honrar a Deus com os seus bens é entender de que aquilo que Deus confiou a você não é seu, é dele. Ele está te confiando a autoridade para administrar aquilo que ele colocou sobre a sua vida. Isso é uma atitude de honra. Administrar aquilo que Deus confiou. O que o Senhor espera? Honra ao Senhor com os teus bens. Irmãos, quero dar para você um exemplo de atitude de honra com os bens. Há um texto na palavra do Senhor no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo fala sobre a atitude de um homem chamado Barnabé. Esse homem, ele era natural da cidade de Chipre, e esse homem era um grande fazendeiro daquela época. E a Bíblia diz que ele foi participar de um culto dos apóstolos, e quando ele participou, ele olhou a necessidade da obra de Deus, e sabe o que Deus fez na vida daquele homem? Deus então lançou no coração dele, fez com que ele entendesse a necessidade da obra do Senhor. Aquele homem era rico em bens, ele entendeu esse princípio do livro de Provérbios: honre ao Senhor com os seus bens. Sabe o que ele fez? Ele vendeu uma de suas muitas propriedades. E sabe o que ele fez? Ele pegou o dinheiro dessa venda dessa propriedade, colocou aos pés dos apóstolos e disse: esta é para a obra do Senhor, para suprir as necessidades das pessoas. É alguém que entendeu o propósito de Deus, de honrar a Deus com os bens, porque ele sabia que ele não era dono de nada, ele era apenas um mordomo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando nós entendemos de que nós somos mordomos, quando o Espírito Santo nos impele, como diz lá no livro de Êxodo, capítulo 35, se o Espírito Santo do Senhor impeliu você para trazer para a tenda da congregação, para a construção do tabernáculo, algo, o Espírito Santo te impele voluntariamente, nós reconhecemos que o que temos não é nosso, é de Deus. Se Deus está pedindo, nós temos então que devolver. Qual está entendendo? Diz amém. Diga comigo nessa noite: aquilo que é meu, de verdade, não é meu. Deus me confiou como mordomo. Se Deus pedir, eu vou precisar obedecer. Quantos lembram de Jó? Jó entendia o que era isso. O homem mais poderoso da terra, o homem mais rico da terra. De repente Deus resolveu provar ele, tocou em tudo, tirou tudo. Sabe qual foi a fala de Jó? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o entendimento de quem sabe de que tudo não é dele, é de Deus. O dia que Deus resolver pegar, Deus pega. O dia que Deus pedir, é porque é dele. Nós somos mordomo, somos apenas administradores daquilo que o Senhor nos confiou. Sabe qual que é o nosso problema? É quando a gente toma como se fosse nosso. Quando a gente toma como se fosse nosso, nós nos tornamos avarentos.
nós nos tornamos soberbo, muquirana, não toca no que é meu, a gente briga por centavos, a gente não faz nada. Por quê? Porque a gente toma como se fosse nosso. E quando a gente faz isso, você pode até continuar prosperando na vida financeira. Por quê? Porque talvez você trabalha, você consegue produzir, e Deus abençoa quem trabalha, há uma recompensa para quem trabalha. Mas, se você quer a bênção de Deus, você precisa entender de que tudo que Deus está confiando a você não é seu, é dele. Porque além de você trabalhar, você vai ser próspero não apenas com o resultado do seu trabalho, mas porque Deus vai te prosperar em todas as áreas, vai produzir muito mais na sua vida, porque é assim que Deus faz. E trazendo então para o livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, o princípio que nos rege a lei da primícia é colocar Deus em primeiro lugar. Quando no livro de Mateus o Senhor ensina: mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está ensinando? Dê primazia a Deus. Sabe o que Jesus está ensinando? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu pergunto para você nessa noite: Deus tem sido o primeiro na sua vida ou o seu emprego? Deus tem sido o primeiro na sua vida ou a sua família? Deus tem sido o primeiro na sua vida ou a sua vontade? Deixa eu dizer uma coisa para você: só quem tem Deus como primeiro lugar na sua vida tem experiências sobrenaturais para com Deus. Quem não tem Deus como primeiro lugar na sua vida tem que trabalhar muito, tem que ralar muito para poder ter o resultado disso. Ele vai colher? Vai colher, mas é pela força do seu braço. Mas quem tem Deus em primeiro lugar, ele vai trabalhar, mas Deus vai o recompensar além do seu trabalho. Sabe o que a Bíblia diz que é você colher no lugar onde você não plantou? É você ter Deus como primeiro lugar. Você vai colher do seu trabalho, mas também vai colher da sua fidelidade, da sua honra a Deus como primeiro lugar na sua vida. Essa é a diferença. A diferença, tem pessoas que elas trabalham muito, e por causa disso elas são recompensadas, elas começam a agregar riquezas. Muito bom. E tem pessoas que não trabalham tanto quanto aquelas, mas elas também prosperam. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria, Deus dá graça, Deus dá unção, Deus vai prosperando, Deus vai abençoando, Deus vai alargando as fronteiras para ela. Sabe por quê? Porque ela coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Sabe aquela pessoa que nunca tem tempo para nada? Ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para a família, ela não tem tempo para os filhos, ela não tem tempo para a obra, ela não tem tempo para nada. Tudo é prioridade para ela, menos Deus, menos as coisas de Deus. Não consegue buscar a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E muitas vezes a pessoa começa a padecer em áreas distintas da vida. Muitas das vezes não é na área financeira, porque ela está trabalhando muito, está ganhando muito dinheiro, mas a família está perdendo, a alegria dentro da casa está perdendo, a paz de espírito está perdendo, a unção do Espírito Santo está perdendo, o mover de Deus está perdendo. Sabe por quê? Porque está priorizando tudo, menos Deus e a sua justiça, menos o reino de Deus. Diga comigo nessa noite: eu preciso entender de que a primícia na minha vida precisa ser Deus. Nós ainda estamos no começo do ano, e a pergunta que eu te faço é: Deus espera que esse ano seja diferente para você, porque Deus tem coisas diferentes para você. Mas se as suas atitudes forem as mesmas, não espere um ano diferente. Vai ser um ano igual ao ano que se passou, para não dizer pior. Porque tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas não depende dele, depende de nós. Porque Deus é Senhor e Pai, Deus é o maior interessado em nos abençoar. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor estão nas regiões celestiais, estão nas áreas espirituais. Deus já liberou bênção para você, Deus já liberou prosperidade, Deus já liberou cura, Deus já liberou unção. Só que nós precisamos conquistá-las no mundo espiritual, precisamos tomar posse dela. E isso só se faz através da fé, isso só se faz através da obediência, isso só se faz através da prioridade a Deus. É assim que se faz.
Por que eu não estou prosperando? Trabalho tanto, corro tanto atrás. Talvez alguma área da sua vida você ainda não entendeu que Deus tem que ser o primeiro. Pastor, mas eu oro tanto, eu jejuo tanto, eu busco tanto. Talvez você precisa trabalhar um pouquinho mais. Pastor, mas eu faço tanta coisa, eu vou atrás, eu corro. Talvez você não está entendendo o que é que Deus quer de verdade de você. Nós, quando estamos colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, querido, nós temos contato direto com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala conosco aquilo que nós temos que fazer. O Espírito Santo fala em nós. Nós temos a oportunidade de experimentar muitas coisas boas da parte de Deus quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus não instituiu as ofertas de primícia pelo fato de precisar delas. Tem muitas pessoas que ela têm um entendimento equivocado acerca das atitudes de primícias, porque acha que Deus precisa. Irmão, Deus não precisa de nada, quem precisa somos nós. Quem precisa sou eu e você. A Bíblia diz que Deus é dono de todas as coisas, dono do ouro e da prata. O Senhor não tem falta de nada. Deus instituiu por não precisar delas, mas para provar o nosso coração em uma área que demonstramos um grande apego. Com a lei das primícias não é diferente. Deus não precisa dos seus primeiros frutos. Nós é que precisamos dele em primeiro lugar em nossas vidas. Este é o excelente exercício para mantermos o nosso coração consciente de que Deus é o primeiro nas nossas vidas. A lei das primícias é um princípio importante para entendermos que Ele é o primeiro. Tudo vem dEle. Êxodo capítulo 13, verso 13 diz: o Senhor pedindo o fruto do ventre. Deus pediu para a nação de Israel o fruto do ventre como primazia, como primeiro, como uma oferta. Irmãos, olha o que o Senhor fala da jumenta, que se não fosse resgatado como oferta, deveria quebrar o seu pescoço. Pastor, o que significa isso? A importância da lei das primícias não estava em ser feito como oferta para ser peso, mas no princípio de que se ela não fosse utilizada para a glória de Deus, não deveria ser utilizada para nada. Sabe o que Deus estava falando? Se você não tiver coragem de dar o primeira cria da jumenta como oferta de primícia para o Senhor, melhor é que você quebra o pescoço dela e joga fora. Mas sabe qual é o nosso entendimento? É de que se eu não tenho coragem de dar aquilo para Deus, eu vou usufruir para mim. O que Deus estava dizendo é de que se você não tem coragem de dar para Ele, melhor era que você não fizesse nada. Por quê? Porque aquilo não vai trazer resgate, aquilo não vai trazer benefício, aquilo não vai trazer bênção, porque você está infringindo um princípio, e o princípio é que Ele seja o primeiro. O povo de Israel então começou a entender esse princípio. A nação de Israel até hoje, irmãos, é o povo mais poderoso da terra. Não tem falta em nada. Quem já teve Israel? Tem alguém que já teve Israel? Não. Eu quero profetizar que você vai para Israel, amém? O povo aqui tem fé, aleluia. Glória a Deus. Quando você chegar lá em Israel, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos de vocês vêem no noticiário direto falando, a Jordânia foi bombardeada, a Síria foi não sei o que, são tudo regiões ali adjacentes, ali perto de Israel. Mas um dos maiores pacotes turísticos que existe hoje no mundo é para Israel. Todo mundo, ninguém tem medo de morrer para ir em Israel. Eu estou num grupo de WhatsApp de pastores da nossa CBN. Tem mais de 3 caravanas sendo organizadas para ir para Israel agora nesse ano. E em nome de Jesus eu vou numa delas. E todo mundo quer ir para Israel. Aí eu fico pensando, meu Deus, o povo quer morrer. Não, irmão. A nação mais bem guardada de toda a terra é a nação de Israel. Só para você ter uma ideia, o espaço aéreo de Israel, ele é todo, ele é todo vistoriado todos os dias. Nem Rússia, nem Estados Unidos, nem Japão, nem França, nem nada tem a equipe de guarnição aérea, de proteção aérea que a nação de Israel tem. Eles conseguem interceptar coisas a muita distância, eles conseguem interceptar. Sabe por quê? E a nação de Israel é uma das menores nações em questão de aspecto geográfico e em número de população por enquanto, porque a nação de Israel ainda está espalhada. Mas há uma profecia de que Deus iria juntar a nação de Israel para a vinda do Filho do Homem. Há uma profecia.
Então deixa eu dizer uma coisa para você, sabe qual que é o sucesso de Israel? É entender que Deus é o primeiro lugar na vida deles. E eu estou falando da parte financeira, mas eu estou falando também da parte de vida, de aspecto, de família. Irmãos, a maior e melhor cultura da face da terra é da nação de Israel. A criança com 12 anos, eles já conhecem a Bíblia, já sabem ler a Torá, eles já conhecem as Escrituras, eles já sabem os princípios bíblicos, já conhecem toda a região histórica, de onde Jesus, de onde a lei e os profetas estabeleceram. A partir dos 12 anos, essas crianças elas já estão prontas para viver a vida, alguns até se casam a partir dessa idade. A cultura de Israel é a melhor cultura, porque é um princípio cristão, um princípio bíblico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ele está apto para viver a sua história diferenciada na terra. Deus em primeiro lugar. E então, entregar ao Senhor as primícias da nossa renda é uma forma de honrá-lo, de distingui-lo, é demonstrar o lugar especial que Ele ocupa em nossas vidas. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Sabe quando que aconteceu a rebelião no céu? Por Satanás, foi a tentativa de usurpar da posição divina, e ainda hoje ele tenta tomar o trono de Deus em nossos corações, mas nós devemos manter o Senhor no seu devido lugar, que é em primeiro lugar. Diga à pessoa do seu lado assim: você precisa se esforçar para manter Deus no trono, em primeiro lugar na sua vida. Não espere que coisas diferentes aconteçam na tua vida se Deus não for o centro. Não espere, vai ser a mesma coisa. Além dessas figuras de exemplos, nós temos na Bíblia uma amplitude de exemplos bíblicos, de homens, de pessoas que colocaram Deus em primeiro lugar. A Bíblia está repleta de história de pessoas que mantiveram Deus em primeiro lugar em suas vidas, a despeito do preço pago. Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, mas não se atreveu a deixar de dar a Deus o primeiro lugar. Olha isso, irmão. Deus pediu para Abraão: me dá Isaac, o seu primogênito. Abraão tinha tanta intimidade com Deus, porque já era acostumado a colocar Deus em primeiro lugar. Adão sabia: Deus deve estar com uma pegadinha para cima de mim, né? Abraão sabia que se Deus quisesse levar Isaac, Deus ia dar muito mais, Deus ia fazer muito mais, porque Abraão conhecia o Deus a qual ele servia. E então Abraão vai e sobe o monte para entregar Isaac. E quando ele levanta o cutelo para poder sacrificar a pedido de Deus, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor aparece e fala: não faça mal para ele, porque eu conheço o teu coração. Eu quero profetizar em nome de Jesus que nós não teremos problemas em dar para Deus aquilo que Deus pedir, porque Deus conhece o nosso coração. E se porventura temos dificuldade, em nome de Jesus o Senhor vai derramar uma unção sobre nós, que nós iremos entender que dele é primeiro todas as coisas. Aleluia! Irmãos, Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho. José foi para a cadeia para não pecar contra Deus numa relação de adultério, porque ele colocava Deus como primeiro lugar na sua vida. José falou: não, Deus é o Senhor da minha vida, eu não vou perder minha virgindade com adultério, eu não vou pecar contra Deus, eu não vou ousar me levantar contra a autoridade que o Senhor colocou sobre a minha vida, eu vou dar para Deus o primeiro lugar. E saiu correndo, preferiu ser preso do que fazer algo ilícito ao Senhor, porque Deus era o primeiro lugar na vida dele. Irmão, se você tiver que sair, se você tiver que ser preso, se você tiver que fazer, Deus tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Deus tem que ser o primeiro lugar. Que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente por recusar se dobrar diante da estátua? O lugar que pertence só a Deus não pode ser lugar de adoração de outros deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: eu morro, mas eu não me curvo diante de outro Deus, porque o meu Deus, Ele é o único e é o primeiro, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é o primeiro na minha vida. Não vou me curvar diante de outro Deus, não vou me curvar diante de Mamon, diante do dinheiro, diante dos bens, diante das coisas boas que o palácio pode me dar. Eu só me curvo diante do Deus, Senhor dos exércitos. Deus era o primeiro.
Ele não ousou negociar contra Deus, foi lançado na fornalha por se recusar a se curvar diante da estátua. Daniel foi lançado na cova dos leões pela decisão de manter Deus em primeiro lugar. Eu não vou deixar de orar. Não, mas eu não quero mais que você ore. Você agora não pode mais consultar o seu Deus. Quer me matar? Pode me matar. Quer jogar para os leões? Pode jogar. Mas eu vou continuar falando com aquele que é o primeiro na minha vida, aquele que é o Senhor da minha vida, aquele que é Deus na minha vida. Eu e Deus temos relacionamento, e eu e Deus vamos continuar nos comunicando, porque Ele é o primeiro na minha vida. Quem tem Deus em primeiro lugar não tem medo de perder emprego porque precisa mentir. Não, se depender de mim para mentir, não vou mentir. Pode me mandar embora, porque Deus é o primeiro na minha vida. Tem gente que negocia, sabe por quê? Porque ainda não entendeu o que é a primazia, o que é a primícia para Deus. Ainda não entendeu isso. Já falei outras vezes, volto a repetir. Certa vez, quando eu trabalhava, meu chefe pediu para que eu mentisse fosse representar a empresa no tribunal e mentisse para que a empresa ganhasse uma causa. Eu disse para ele: se depender de eu mentir, já perdeu a causa. Ele disse para mim: é o seu emprego que está em jogo. Eu falei: tudo bem. E antes de ir para a audiência, eu orei para o Senhor. Eu falei: Deus, custe o que custar, eu não vou mentir, porque o Senhor é o meu Deus. Faça o que precisa ser feito, mas eu vou honrar o teu nome. Irmãos, eu fui para a audiência, a outra pessoa não foi, ganhamos a causa, eu não precisei abrir a minha boca, e o nome de Jesus foi glorificado na minha vida. Quando nós escolhemos obedecer e colocar Deus como prioridade, Deus Ele tem responsabilidade com você, Deus Ele trabalha na sua causa, Deus Ele trabalha em seu favor. Quando nós entendemos que Deus é o primeiro, Deus então Ele se move em nossa direção. Precisamos entender o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. As primícias, além de oferecermos algo relacionado ao que Deus nos deu como forma de sustento, mais do que isso, é uma forma de darmos a honra devida, colocando-o em primeiro lugar. É a maior atitude de primícia, de primazia, de oferta ao Senhor, é colocar Deus no trono da nossa vida. Eu pergunto para você: Deus está no trono da sua vida? Ou são as suas vontades? Ou são os seus desejos, as suas ambições? Quem é que está no trono da sua vida? Existe um trono no nosso coração, e esse trono pode ser ocupado por Deus, ou ele pode ser ocupado por qualquer outra coisa. Pode ser ocupado pela sua ambição, pode ser ocupado pelo seu orgulho, pode ser ocupado pela sua soberba, pode ser ocupado talvez pela sua ganância, pode ser ocupado por várias outras coisas que possam representar um Deus. Mas quando o trono do seu coração é ocupado pelo Deus dos deuses, Senhor dos senhores, meu irmão, a tua vida é outra, a história da sua vida é outra. Você pode até passar por luta, pode até passar por problema, mas você continua crendo, porque o Deus que você serve tem poder para tirar você da cova dos leões, tem poder de tirar você da fornalha de fogo ardente, tem poder para realizar milagre na sua vida, tem poder para tirar você do lugar onde você está, transportar para outro lugar e fazer você prosperar onde ninguém prospera, fazer você colher onde você não plantou. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está no trono da sua vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus tem todo o poder. Eu me lembro quando eu vim para essa cidade, cheguei nessa cidade, irmãos, a fala da crise era 10 vezes pior do que hoje. A igreja não tinha nem 30 membros, 20 e poucos membros. Chegamos e a primeira coisa que Deus me deu foi uma visão profética. E quando eu disse para a igreja que estava na época, eu disse assim: tem uma forma de Deus responder a minha permanência e ficar aqui nessa cidade. 3 meses nós vamos sair dessa igrejinha. E eu me lembro então de pregar, de falar sobre primícia, de ministrar sobre buscar a Deus em primeiro lugar, irmãos. Eu me lembro que há alguns anos atrás,
nós não tínhamos ainda muitos irmãos congregando, mais uma média de 50 pessoas. As nossas orações 5h30 da manhã era quase toda a igreja. Nós íamos para a salinha ficava cheia, os irmãos dobravam e 5h30 da manhã e orava duro e alto. Tinha a vizinha que morava ali, irmãos, não parava gente nessa casa. Eu acho que eles ficavam tão incomodados das orações 5h30 da manhã, mudava, dava 3 meses, mudava outra pessoa. Aí saía de novo. Eu acho que não aguentava. Ou se convertia ou ia embora. Por quê? Porque o povo orava, o povo buscava Deus, o povo tinha Deus no trono do coração em primeiro lugar. Nós precisamos voltar ao início. Precisamos voltar às primeiras obras. Buscar Deus em primeiro lugar é colocar Ele no trono, é fazer sacrifícios, é fazer renúncia. De que maneira que eu posso colocar Deus em primeiro lugar? Eu quero dar alguns exemplos, rapidão. Porque primícias são sementes, diga comigo, primícias são sementes. De quais maneiras eu posso semear a primícia do Senhor? Primeiro, como já foi dito, com os nossos bens e com as nossas rendas. Nós podemos semear primícias, podemos ofertar para Deus parte dos nossos bens, como Barnabé fez, ofertou parte da sua terra para a obra do Senhor, para ajudar os necessitados. Isso é uma atitude de fé, não uma petição da igreja ou do pastor, é um princípio bíblico, e quem for tocado por Deus, então terá a oportunidade de fazer isso. Ou parte de sua renda. Como isso, pastor? Irmãos, Deus te abençoou, você tem condição, você trabalha, tem o seu salário, você dizima, você oferta. Parte disso você pode fazer como uma atitude de primícias ao Senhor, tirando o que é o primeiro lugar de Deus. Essas primícias você pode fazer mensal, ou o povo de Israel fazia anual. Eles pegavam da sua colheita, da sua renda e davam uma oferta anual, que eram as primícias. 10% de tudo aquilo que eles pegavam, eles ofertavam para o Senhor. Nós não temos a cultura de fazer anualmente, nós fazemos mensalmente, porque recebemos mensalmente. Então isso é fidelidade, isso é dízimo. Quem está entendendo diz amém. É a primícia. As ofertas são atitudes voluntárias que fazemos porque temos um coração grato a Deus. Irmãos, isso é uma forma de primícia, pegar uma parte do seu sustento, priorizar o cuidado de alguém, ajudar uma pessoa que precisa. Deus se agrada dessas coisas. Essas obras não vão salvar você, mas Deus se agrada muito de quem pratica o princípio. Quando somos abençoadores, uma bênção, quando liberamos uma bênção na vida de alguém, Deus também libera uma bênção especial sobre as nossas vidas. Irmãos, nós podemos semear primícia na vida de pessoas. Quantas pessoas você conhece que passam necessidade? Você pode pegar uma parte daquilo que Deus te deu e fazer uma primícia na vida de alguém. Você pode fazer isso, Deus pode te abençoar por isso. Um bolo que você der para quem não tem, um sacolão que você ajudar quem precisa, uma ajuda que você puder fazer por alguém, isso pode chegar como cheiro suave diante do Senhor, como uma oferta de primícia. Deus se agrada dessas coisas. Segundo princípio que nós precisamos entender como semente de primícias, a primeira atitude ou horas do nosso dia, nós podemos ofertar a Deus como primícia. Qual é a primeira coisa que você faz ou que você pega quando você acorda? Quando você acorda, qual é a sua primeira atitude? Você acabou de acordar, o que é que você faz primeiro? É o celular. Vai ver as notícias, Jornal do Baba. O que é a prioridade na sua vida? Nós podemos oferecer a Deus a primazia, as primeiras horas do dia, ou a primeira atitude. Muitas vezes nós usamos isso para olhar o celular, para assistir jornal, para tomar o nosso café. Não tem nada de errado com isso não, irmão. Mas Deus espera de nós a prioridade, a primazia. A primeira coisa que nós devemos fazer é falar com o nosso Pai, é falar com o Senhor, é uma atitude de primícias para com Deus. Terceiro princípio, o primeiro dia da semana. Quem sabe qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. O que você faz com o seu domingo? Vou pescar. Eu vou para o sítio, vou para a fazenda. Eu vou fazer churrasco, picanha, contra filé e que não sei o que mais lá. O que você faz do seu domingo? Pastor, eu trabalho a semana inteira até o domingo. Ei, o seu domingo deveria ser do Senhor. O seu domingo deveria ser de Deus. Primeiro dia da semana.
Eu me lembro quando nós marcávamos culto de ceia, tinha gente que faltava ceia para poder ir para o sítio, ir para a fazenda. Que irreverência! Irreverência a Deus, irreverência à primazia, irreverência à palavra de Deus. No Velho Testamento, sabe qual que era o princípio da lei do sábado? E quem quebrasse, pecava contra o Senhor, porque o sábado era o último dia, então era a lei do Senhor de que tinha que se cumprir. No Novo Testamento, a partir de Cristo, a lei ela não foi abolida, mas ela foi praticada em Cristo. E o Senhor nos deu um ensinamento de que no dia da ressurreição do Senhor, nós deveríamos colocarmos como dia de honra. Seria o dia do Senhor, o dia da ceia, o dia da santificação, o dia da ressurreição do Senhor. E qual foi o dia da ressurreição do Senhor? Foi no domingo. Primícia, o primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou. E muitas vezes nós pegamos esse dia para fazer um monte de coisa. Marca culto de manhã, não vem. Por quê? Porque não, eu vou para o sítio, vou dormir até mais tarde. E não entendemos o princípio de que Deus é o primeiro. Estão me entendendo, diz amém? Não entendemos isso. O primeiro dia da semana, você já pensou em ofertar para o Senhor o seu primeiro dia da semana? Santificar ao Senhor com um jejum, com uma oração, com um culto de ação de graças a Deus? Oh Deus, eu quero te apresentar a minha semana. E ela começa pelo domingo. É um domingo de consagração, de culto ao Senhor. Quero consagrar a minha vida, porque o resto da semana vai ser bênção, vai ser vitória, vai ser poder de Deus sobre a minha vida. Precisamos entender isso. Então no Antigo Testamento a lei ordenava isso no sábado. Por causa de Cristo podemos santificarmos como oferta e primícias ao Senhor também o nosso primeiro dia. A nossa cultura, o domingo é o dia de descanso do trabalho, o que deveria ser o dia do Senhor. Mas muitas das vezes usamos esse dia para nos divertir, para fazer um monte de outras coisas e não priorizamos a Deus. Quarta semente que podemos plantar para Deus como uma atitude de primícias é viver uma vida de jejum e oração. Podemos oferecer um dia do mês, de preferência o primeiro dia do mês, como atitude de oração e consagração ao Senhor, pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa congregação, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos discípulos, pela liderança, pela cidade aonde Deus nos plantou. É atitude de primícia. Senhor, hoje é o primeiro dia do mês, eu quero jejuar pela cidade, eu quero jejuar pela minha família, eu quero orar, quero consagrar ao Senhor tudo aquilo que o Senhor tem me confiado, a minha empresa, os meus negócios. Eu te dou graças, quero consagrar, quero jejuar ao Senhor. Isso é primícia, é primazia, é dar para Deus a honra, colocar Deus em primeiro lugar. Quem está entendendo diz amém? Quinta característica e última para encerrarmos. Você já pensou em ofertar ao Senhor um dia de trabalho? Como primícia a Deus? Você já parou para pensar que tudo que temos e somos é de Deus? Nós podemos plantar uma semente de primícia ao Senhor com um dia de trabalho voluntário. Qual é a sua área de atuação? Qual é a sua profissão? Você poderia escolher um dia do mês para poder fazer a obra do Senhor voluntário em hospitais, em asilo. Você poderia fazer a obra do Senhor na recuperação, no centro de recuperação. Você poderia ir nos orfanatos. Você poderia pregar o evangelho para as pessoas na rua. Você poderia ter uma atitude de um dia oferecendo algo para Deus através da sua vida profissional. E o que dizer da sua vida espiritual então? Muitas pessoas poderiam fazer mais para Deus. Você já pensou que você poderia usar sua profissão como área de atuação para a glorificação do nome do Senhor? Você pode ser um médico, um dentista, um advogado, um enfermeiro, um psicólogo, um músico, um pedreiro, um pintor, um cabeleireiro, um manicure, uma maquiadora, um design de interiores, uma decoradora, um eletricista, um mecânico, um encanador, um jardineiro, um contador, um administrador de empresa, um consultor de vendas, uma diarista, um empresário. Não importa o seu ramo de atuação, você poderia perguntar para Deus qual é a forma que eu posso semear como primícias ao Senhor uma parte do meu trabalho e da minha profissão. Você já parou para perguntar para Deus? Quem eu posso, Deus, abençoar como forma de primícias? Irmãos, eu conheço muitas pessoas que elas ofertam como primícias ao Senhor parte de seu trabalho. Abençoam pessoas.
ajudam pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez Deus quer fazer muito mais no seu negócio, se você entender o que é primícia, o que é para Deus. Talvez você é um vendedor, talvez você é um profissional. Escuta, Deus pode usar você como instrumento para ajudar outras pessoas, profissionalizando elas, para elas arrumarem emprego. Você está semeando na vida delas, você está primiciando a Deus na vida delas. Deus também tem bênção para a tua vida. Qual é o seu ramo de atuação? É um eletricista? Você poderia perguntar a Deus: quem é que eu posso abençoar com aquilo que eu faço? Deus poderia abrir uma porta para você ajudar alguém menos favorecido, ou até mesmo na obra de Deus. Irmãos, vira e mexe, estamos tendo aqui situação que precisa fazer manutenção, pedreiro, marceneiro, sem falar os profissionais das áreas. Vocês poderiam olhar para Deus, orar para Deus, falar: Deus, de que forma eu posso ofertar uma primícia do meu trabalho para o Senhor? Irmãos, isso é olhar Deus como primeiro. Quem está entendendo diz amém. Isso é olhar Deus como primeiro. Eu me lembro que quando eu estava no comércio, trabalhando, quando abria uma oportunidade de emprego, sabe quem que eram os primeiros que eu lembrava? Os irmãos da igreja, que estava desempregado. A forma que eu tinha de entender de que Deus é o primeiro na minha vida, porque assim como Ele abriu uma porta para mim, eu poderia ser instrumento para abrir porta para outras pessoas. Surgiu uma vaga de emprego ali na região, por perto de onde eu estava trabalhando, eu sabia, eu logo ligava para alguém que eu conhecia da igreja: vai lá, Deus pode dar a bênção. Só que é o seguinte: você vai ser um homem de Deus lá, hein? Você vai ser uma mulher de Deus lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que abençoar primeiro os domésticos da fé. Quem está entendendo? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, irmãos, porque tem muita gente aqui que sabe o que é primícia. Tem muita gente aqui que sabe. Tem muita gente aqui que realmente já pratica esse princípio. Mas nós precisamos aprender sobre isso. Você talvez poderia fazer algo para Deus usando a sua profissão. Você é educador, você é educadora, não sei qual é a sua área de atuação, mas você poderia primiciar ao Senhor com a sua profissão, abençoar pessoas. Talvez você é um profissional que tem conhecimento na área de vendas, alguma coisa do tipo. Você poderia primiciar ao Senhor marcando uma reunião para dar curso para algumas pessoas que precisam aprender. Tem várias áreas, tem várias formas que você pode fazer. Esses dias atrás uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, tem um ônibus da igreja? Eu falei: tem. Eu vou ofertar um dia de trabalho, eu vou organizar o ônibus da igreja, vou lavar, vou arrumar, vou papar. Glória a Deus, está entendendo o princípio. Outro me procurou, falou: pastor, o pátio ali onde guarda o ônibus, né, está feio lá? Eu falei: tá, a gente está precisando dar uma organizada lá. A pessoa me ligou e falou: pastor, deixa comigo, se não for ninguém eu vou lá e vou fazer. Tem gente que já tem o coração aberto, já está entendendo isso. Sem falar de muitas pessoas que às vezes a gente pede para fazer alguma coisa, a pessoa tem o coração aberto. Tem irmãos, quando a gente precisa aqui, mexe, tal. Graças a Deus tem muitas pessoas aqui que trabalham, que já entendem isso. Mas eu como pastor, eu preciso ensinar você de que existe uma chave que abre portas, e essa chave é colocar Deus como primeiro e entender o que é primícia. Muito mais pessoas podem ser abençoadas se entender que essa chave pode abrir portas para você. Se coloque em pé neste momento em nome de Jesus. A última que eu quero compartilhar com vocês: chave, semente, como atitude de primícias, é honra a Deus e fidelidade a Deus através da vida da sua liderança e na vida dos seus discípulos. Isso é honra a Deus. Deus se agrada disso. Podemos plantar sementes de primícia na vida de nossa liderança, quando os honramos, nos dispomos a servir no reino e na obra de Deus, dizendo: pode contar comigo, pois eu estou priorizando o reino de Deus. Quando defendemos, quando os abençoamos com algo bom, quando honramos nossos discípulos orando por eles, discipulando, ensinando sobre a Bíblia, se importando com eles, ajudando eles, isso é semente para Deus, e certamente haverá recompensa da parte do Senhor para cada atitude feita de coração em forma de primícia para com Deus.
Irmãos, de vez em quando tem alguns irmãos que vai lá em casa, bate lá. Lá em casa é meio complicado, porque quando a gente está lá para o fundo, às vezes a pessoa bate lá, enjoa de gritar, a gente está lá para o fundo, não ouve nada, porque lá é fechado. Mas vira e mexe, tem alguma coisa. De vez, esses dias não, mas faz um tempo. A hora que eu abri a porta, eu olho lá no portão de casa, tem uma sacola pendurada. Eu falei, mas que será que é isso? Aí eu olhei lá, irmãos, era pão de queijo, com não sei o quê. Falei, ou é Deus que está usando alguém para nos abençoar, ou tem alguém querendo nos matar. Como a Bíblia nos ensina sempre dar graças a Deus, ou pede Deus. O outro dia a gente vai ver lá, é penca de banana, sacola de banana. Há um tempo atrás era mexerica. Chegava, era mexerica. Irmãos, vira e mexe, Deus está levando coisa lá. Tem pessoas que entendem esse princípio de primícia, mas eu não estou falando só porque é para mim, não. Eu sei que faz na vida de outras pessoas também. Quantas pessoas são tocadas por Deus para honrar a vida de outras pessoas? E isso precisa, irmãos, ser um princípio que nós devemos levar a sério, porque isso é uma chave que abre portas de muitas bênçãos de Deus para nós. Irmãos, você nunca perde quando você tem um coração grato, quando você tem um coração generoso, quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você honra as pessoas. Você nunca perde, você sempre ganha. Deus sempre tem algo a mais para você. Honrar aqueles que são cobertura de Deus sobre a sua vida é um princípio muito poderoso. E eu quero concluir dizendo de que primícia é o primeiro. Que a sua vida honre ao Senhor com as primícias de tudo que o Senhor mover o seu coração. Todos nós temos formas diferentes de honrar ao Senhor com as primícias daquilo que Ele nos dá. Que as nossas primícias cheguem como oferta viva diante do Senhor, como forma de adoração e cheiro suave diante das suas narinas, e que Ele possa receber a nossa oferta de amor como primícias para Deus. Amém, povo de Deus. Entenda essa palavra do Senhor para a tua vida hoje, como uma chave para abrir portas em várias áreas da sua vida.